Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui entrando no seu lar, né? Conversando com você em mais um bate-papo, né? Eu já quero pedir a você, se é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Agora em novos horários, né? Às 15 horas, coisa boa. Vocês pediram e a gente atendeu. Agora às 15 horas, todos os dias da semana tem conteúdo aqui no DDI Podcast, viu? Então você vai ir nas mais variadas plataformas digitais e você vai encontrar DDI. Só em uma das nossas redes, lá no Instagram, no último mês, batemos mais de 9 milhões de contas, né? Passaram por aqui. Isso é muito bom, né? Primeiramente, a Deus a gente tem que agradecer e a você, porque se não fosse você, nada disso seria possível. Quero agradecer também aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, que têm confiado no nosso trabalho. E é você que já veio aqui como convidado, o meu muito obrigado. Você que ainda há de vir, o meu muito obrigado antecipadamente, né? Essa força, essa união faz com que a gente consiga ir ainda mais longe. Então, meu muito obrigado. Você sabe, né? Cada convidado que vem aqui conta um pouquinho da sua história, que tem inspirado tantas outras vidas. E o intuito do DDI Podcast é isso: ser vida e outras vidas. Você já sabe, né? Se é autoridade, esquece. Estar no DDI Podcast, o podcast das autoridades. E hoje nós estamos aqui com uma figura marcante, né? Um grande advogado. Tem se tornado um marco aqui na sociedade arapiraquense, alagoana, quiçá do Brasil. Boa! Estou com ele, grande doutor Hugo Almeida. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Flaudísio. Cara, primeiro, que honra estar nessa casa nova aqui. Eu tive a oportunidade de participar lá atrás, na sua casa antiga. E que bom ver os amigos e os negócios prosperarem em Arapiraca. Então, Flaudísio, você é um cara abençoado por Deus, todo o seu time. E aqui, quando você disse das autoridades, eu acho que a gente é autoridade quando consegue ajudar alguém a transformar sua vida. Boa. E você tem feito isso, iniciando do zero. Eu digo que todo empreendedor começa do -1. E hoje você está aí atingindo quase 10 milhões de pessoas por mês. Então, para mim, é uma honra estar aqui com grandes pessoas que já passaram por aqui e que irão passar, meu irmão. É sempre prazer e parabéns pela casa. Ela está linda, está espetacular. Então, que a sua audiência aumente cada dia mais. E tenho certeza que seu público é muito qualificado, meu irmão. Coisa boa. Para mim é uma honra tê-lo aqui, né? É o senhor que acompanhou o processo. Esse espaço aqui que nós estamos, doutor Hugo, acompanhou do início. Microfone, também. Bom microfone. Qualquer semelhança severa coincidência. Mas que honra, né? O doutor Cleiton Ferreira, um grande amigo. Também, meu irmão. Ajuda o Flaudísio aí. Então, muito obrigado, né? Esse bate-papo já era para ter acontecido há muito tempo antes, sim, né? Sim, mas sim. Eu sei que a sua agenda é muito concorrida e corrida, mas graças a Deus as coisas estão se encaminhando. E é uma honra tê-lo aqui. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, falo sobre o senhor, sua competência, sobre a sua mente inovadora. E é isso que a gente quer falar aqui, né? Porque ser advogado não é tarefa fácil. E se você quiser conhecer um pouco da história do Dr. Hugo, a gente tem um episódio aqui onde ele conta a história, né? Conta como começou os primeiros casos, a área de atuação, né? Tem um episódio também com a esposa dele, né? Grande doutor Yasmin, um episódio também marcante. Mas hoje eu quero ouvir, porque eu gravei aqui com o Dr. Cláudio Canuto, e ele tem inclusive um livro que está ali na nossa prateleira, né? Advocacia em Jogo. E existe uma discussão. A gente está na era digital. Sim. Chat GPT aí. Tudo que a gente quer, as IAs conseguem transformar. Antigamente alguém queria formular um desenho, uma imagem, tinha lá que quebrar a cabeça, começar do zero. Hoje, você, no simples falar para um aparelho telefônico, ele consegue ali, por meio de um aplicativo, modelar tudo que você quer. E aí você só ir ajustando. Só que entra numa esfera da questão social e o trabalho do advogado. Sim. Até que ponto, o senhor que é um cara inovador, um cara com uma mentalidade brilhante, até que ponto as IAs, né, a tecnologia, ela ameaça a vida do advogado ou não? Se isso aí é uma forma de contribuir e ajudar na carreira. Conta pra gente. Ô, meu amigo, primeiro que tratar sobre esse tema, para mim, me enche de muito orgulho, porque a gente acompanha sempre empreendedores, advogados que nos batem a porta, Flaudísio, dizendo que a advocacia está saturada, que o mercado não comporta mais advogados, médicos, que não comporta mais podcasts. E hoje a gente vive uma era de quê? Da autenticidade. Flaudísio é um cara autêntico, eu sou um cara autêntico. Hoje a internet, o mundo não aceita carapuça. E tratando desse mundo digital, hoje a gente tem esse paradoxo. IA vai tomar mercado de trabalho, não vai tomar mercado de trabalho. Eu tenho a IA no meu escritório como aliado. Eu entendo que as pessoas se relacionam com pessoas
mas funções que podem ser exercidas por uma inteligência artificial que eu não consigo atingir, elas são implementadas. Então, hoje, quem não estiver no digital, para mim, com poucos anos, ele estará fora do mercado. E quem não estiver também adequado às novas realidades tecnológicas também estará fora. Por que eu digo isso, Claudício? Hoje, por exemplo, nós temos atendimento de clientes em todo o Brasil na nossa unidade previdenciária. No escritório nós temos uma unidade empresarial, que atende dores de empresários, e uma unidade previdenciária, que hoje a gente consegue atender em todo o Brasil. Qual é uma das maiores dores que a gente tem que vai atender no digital? Conhecer o público. O meu público da Previdência, ele faz bico durante o dia e ele só tem tempo de interagir a partir das 18 horas. A partir das 18 horas, teoricamente, o escritório está fechado. Quem vai atender esse público que só aguarda 5 minutos? Então, a IA vem para ajudar. Hoje a gente está desenvolvendo a IA, por exemplo, com a voz da minha falecida mãe, saudosa dona Sônia Almeida, para que ela faça o pré-atendimento dos meus clientes que falam em horário não comercial. Então, eu uso a IA a favor do meu negócio para que ela qualifique os leads e um atendente presencial, um advogado, por exemplo, vai fazer uma chamada de vídeo com aquele cliente. Isso a gente chama de SDR. O que é isso? A IA vai interagir com você, você entra em contato com a gente, ela vai fazer perguntas-chave, ela vai mandar áudio. No final, ela me dá um relatório dizendo se esse lead é quente ou frio, se você está ou não para comprar o meu produto. E aí a gente já direciona para um fechador de contratos, que é um advogado, um fechador. Então, a gente tem que utilizar a IA a nosso favor. E não dizer, vai acabar o mercado de trabalho. Vai acabar o mercado de trabalho para o profissional medíocre. Isso é um ponto-chave. Medíocre é aquele que não quer ser um eterno estudante. Medíocre é aquele que não quer entender o novo momento que a gente vive e que quer ter os mesmos resultados hoje com o que ele fazia anos atrás. Então, para mim, hoje, se você me perguntar, Hugo, a IA vai tomar lugar de algumas pessoas, sim, daquele profissional que não quer se atualizar e não quer utilizar ela a seu favor. A gente vê, e o meu pai, eu sempre costumo dizer aqui, estava conversando com o doutor José Ventura, né? Grande, um baluarte da advocacia, mandar um abraço do Zé Ventura, mesmo. O ícone. E ele falava sobre a cultura regional de Arapiraca, né? A cidade do fumo e tal. E meu pai não teve um grau de escolaridade avançado, diga-se de passagem. Mas ele tinha alguns provérbios populares, quando ele falava, me diga com quem tu anda, que eu digo com quem você é, né? Se junta com os bons, né? Serás um dele, com o ruim, serás pior do que ele. Mais tarde, a gente vai ler os escritos de Napoleão Hill, ele vai dizer que a gente é a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E aí a gente começa a ver palavras novas surgirem, onde a gente começa a trazer dos States, né, falando sobre network. E a gente falando sobre o Hugo Almeida, o escritório de advocacia do Hugo Almeida, a gente tem acompanhado o senhor nas redes sociais, o senhor tem um leque de network muito avantajado. E o que importa e o que é necessário para ter um leque tão avantajado de network e aonde isso contribui para a vida do advogado? Cara, pergunta muito boa, Flaudísio. Por isso que eu digo que Flaudísio é um dos melhores entrevistadores do Brasil. Não é à toa que eu vi o Dr. Cleiton aqui coçar a cabeça com pergunta, eu vi os Gêmeos perguntando, é cada vez pior a pergunta, porque é no improviso, então você tem essa arte e acho que isso é muito bom, não é à toa que você está com esse número aí. Mas veja, quando a gente fala em network, as pessoas precisam ser interessantes e não interesseiras. O que eu mais vejo em mesas de network são pessoas interesseiras, que só querem sugar do teu podcast, que só querem sugar das conexões do Hugo. Primeiro, você precisa ser interessante. Em qualquer network do mundo que você vai participar, hoje nós vivemos, como eu mencionava aqui anteriormente, a era das comunidades. Então, normalmente, a comunidade ela expulsa uma pessoa que ela é só interesseira. Ponto. Então, o que é o network estratégico? Adianta você ir agora, o cara que nunca praticou esporte, que odeia o tênis, por exemplo, que nunca praticou, ir para o tênis simplesmente ou para o golfe para se aproximar de advogados? Isso é uma carapuça criada por ele para tentar captar algum cliente. E isso é um network que não funciona. O network ele tem que ser real, com base no que eu gosto de fazer, com base no que você gosta de fazer, para que dentro de uma comunidade você consiga fazer relações. Então isso é um ponto. Hoje, por exemplo, se você olha dentro da minha rede social, 70% do meu público é público de advogado. Então, a minha fala com eles ela é muito direta. Eu que comecei na cavoaria do zero, do -1, e hoje que estou colhendo os frutos, depois de muito trabalho, muitos erros, acertos. E o network, ele proporciona você estar em algumas mesas e antecipar uma aprendizagem que você não teria. Eu acho que o principal ponto do network, o negócio, Flaudício, ele vai acontecer de forma natural. Nenhum negócio nasce de forma forçada.
Então, o network, hoje eu tenho uma rede muito grande de amigos, que eu digo, que nasceram de negócios e se tornaram amizades. Então, não só com os clientes, mas com colegas advogados. Vários colegas que passam aqui são, teoricamente, concorrentes na advocacia. Tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para outros podcasts, tem espaço para outros advogados. Cada um com sua característica e falando para o seu público-alvo. Então, a importância do network hoje, ela é fundamental para qualquer negócio. Fundamental. Por quê? São as interpersonas que irão te colocar em lugares que não chegaria. Eu precisava conhecer, por exemplo, a história de um grande advogado do país, como é que funcionava o modelo de negócio dele. Eu consegui uma conexão com o sócio dele e que eu ele me cativou em um podcast. Um corte do podcast que ele participou, um amigo me mandou e disse: Hugo, tu parece muito com esse cara. Mandar até um abraço para ele, Dr. Sérgio Vieira. Desde que ele estiver aqui, está em Manaus hoje, mas é um dos grandes advogados do país. E ele tem uma história formidável. Então a história dele se confundia com a minha e eu fui e paguei a mentoria dele. Tem network que você tem que pagar, viu, Flaudiz? Tem mesas que você precisa pagar para estar lá e está tudo certo. Isso é um ponto. Então, para chegar numa mesa como essa, eu precisei pagar uma mentoria dele para ouvi-lo 1 hora. Dali virou uma amizade, veio para o evento o ano passado, vem novamente esse ano. E eu pude conhecer e acessar alguns canais que eu não tinha antes. Então, o network te leva a isso. Mas se leva como? De forma natural. Às vezes você tem que ser intuitivo, claro. Eu fui muito claro com ele. Disse: doutor Sérgio, cara, estou te pagando tua mentoria porque eu quero conhecer tua história, eu quero conhecer o teu modelo de negócio e eu sou um cara muito realista. Ele disse: gostei. Daí eu consegui entender o modelo dele, consegui aplicar aqui. E o network, ele tem que ser a dica que eu posso dar a você que está nos ouvindo aí. Seja interessante e não interesseiro. Porque o interesseiro, Flaudiz, a comunidade vai acabar expulsando ele. Ninguém quer estar com pessoas aqui que chegam próximo do Flaudiz só por interesse. Eu acho que tem que ser recíproco. Então, eu acho que esse é o segredo do network. O senhor falou algo que é muito interessante, né? E só complementando, é bom uma relação quando a gente complementa, né? Perfeito. E eu tenho um camarada que eu sempre costumo ouvir, que é o Geraldo Rufino, e ele fala algo que é muito bacana e eu trouxe isso pra minha vida. Se tá leve demais, alguém tá te puxando. Boa. Se tá pesado demais, irmão, tu tá puxando alguém. É isso aí. Então, a vida ela tem que estar aqui, altos e baixos. Boa. Altos e baixos. Entretanto, quando uma relação ela existe, ela tem que ser mútua. Perfeito. Mútua para dividir dores, mútua para dividir alegrias e assim sucessivamente. Eu falava com o doutor Nivaldo, né? E grande abraço, doutor Nivaldo. Nivaldo Barbosa Júnior, meu irmão, um abraço. Um cara muito gente boa, né? Vai gravar conosco novamente, né? Já gravou um Bate-Papo 1, vem gravar o Bate-Papo 2 e tava fora do Brasil, voltou agora e já ligou pra nós. Passeando, viu? Boa. E eu falava com ele, eu quero externar para o senhor também e ouvir um posicionamento de ti. A gente vem de uma sociedade que o advogado, ele é conhecido e reconhecido na rua pelo terno, pela gravata, pela postura. Entretanto, com o passar do tempo, alguns escritórios e grandes escritórios estão se reciclando e modernizando ao ponto de você encontrar um advogado muito bem sucedido e muito profissional e muito bem reconhecido na sua área, mas utilizando uma camisa preta básica. Boa! E eu queria ouvir do senhor como é que o senhor enxerga esse posicionamento e essa nova modalidade de investimento no ramo da advocacia? É uma pergunta muito interessante. Se você observar hoje, uma grande marca aqui do país, ela lançou uma linha só de camisa básica preta, porque ela começou a entender qual é o novo posicionamento do cliente dela. Para entrar nesse ponto, a gente precisa ouvir os nossos clientes. Qual é o público-alvo do Hugo na unidade empresarial? São clientes dessa nova geração que estão em desenvolvimento, que estão crescendo a sua empresa, porque a gente fala a mesma língua de negócio. O que vai me levar a ter, como eu sou grato a Deus, toda essa rede de clientes que eu tenho, de médicos, empresários, é tratar sobre negócio. Hoje ele subentende que o Hugo tem uma equipe super preparada, com controladoria, processos internos claros, auditorias, que eu trato com ele dores do negócio dele. Jurídico, ele subentende que eu tenho que entregar um resultado. Nós vivemos numa era com 1 milhão de advogados que o nível técnico ele não vai ser mais um divisor de águas, ele é um pré-requisito.
Então, por isso que eu digo a você, advogado, isso está acontecendo na medicina. O cliente vai te procurar por algo mais, pela experiência do cliente. Então, hoje, quando venho para cá e foi estratégico vir com essa camisa, eu fui trabalhar de camisa preta básica. Eu sou apaixonado por preto, minha mulher diz, Yasmin tá aí dizendo que o povo vai achar que eu só tenho uma camisa preta. A gente precisa primeiro ser autêntico, precisa entender o público que eu quero falar e entender a oportunidade que eu quero me posicionar. Hoje eu me conecto muito também com os jovens advogados. Hoje eu tenho uma estrutura de negócio que o Hugo vai, nas empresas, entender a dor do cliente e não só uma dor jurídica. Eu vou entender uma dor de negócio. Eu tenho uma reunião agora com 10 médicos para tratar sobre experiência do cliente. Eu não vou falar de nada jurídico. Eu vou falar de nada jurídico. Então, o terno hoje, quando você identifica alguém de terno, você identifica o quê? Ou ele é um pastor ou ele é um advogado. Então, existe a caricatura do advogado vinculada ao terno. Mas o que é que a gente entende? Eu escuto muito advogado e escuto muito cliente. O advogado não tem tempo sequer da sua vida privada de fazer um esporte. Por quê? A cabeça e a chave dele ainda, Flaudício, não mudou, que ele está naquela ideia passada que ele precisa estar 100% na operação. Então, lá atrás fazia sentido, porque o advogado fazia a audiência, o atendimento, a petição, e era uma identificação dele. Hoje, por exemplo, eu faço as audiências estratégicas no escritório, mas hoje tem tempos que eu não faço audiência, porque eu tenho um advogado especialista só em audiência que faz. Então, sobra tempo para eu estar aqui contigo 3 horas fazendo negócio. Sobra tempo de hoje almocei com um cliente empresarial que já me trouxe um cliente em Maceió. Então, o que é que tem que ser mudado na chave? Não é se ele vai ter terno, se ele vai ter uma camisa básica preta, se ele vai ter uma gravata verde ou vermelha. O que vai mudar é o posicionamento que ele quer mostrar para o público dele. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Se o seu cliente tem dúvidas sobre a tua marca, alguma coisa está errada. Então, é isso que existe erros absurdos em escritórios, em negócios, porque o cliente tem dúvida em relação a, por exemplo, que você vende. Então, não necessariamente, a depender do público que você vai atingir, você estar de terno vai fazer bem. Porque, veja, o empresário que eu me posiciono, ele tem o mesmo modelo de negócio que o meu, que é um negócio que tem que ser autogerenciável, que eu desço para a operação quando necessário, como, por exemplo, quando eu fui instituir o digital no meu escritório, eu desci para atender, Flaudício, o Brasil todo. Como é que fecha contrato no digital? Eu tive que botar o fone de ouvido desse aqui e atender o cliente de fora. Então, o advogado hoje não é simplesmente pelo fato do Hugo andar hoje com menos terno, ou o Hugo andar com mais terno, que eu vou ter mais clientes ou menos. Depende muito do público, do nicho, claro. Nós somos 5 sentidos. Quando você chega numa loja que tem um cheiro marcante, aquilo lhe prende. O que é que o Flaudísio quer apresentar com essa sala diferenciada desse podcast? Podcast mais charmoso do estado. Boa! O que é que o Flaudísio quer? Um ar de seriedade, sobriedade, de bom gosto. Uma guitarra tá ali. Bons quadros, belos quadros. Inclusive, era louco para comprar esse quadro aqui, ó. Boa! Falar aqui com o nosso amigo da JF para providenciar para o escritório novo. Boa, seu Juscelio, ó, já uma nova venda aqui, ó. Seu Juscelio, um grande cantor arapiraquense. E essa mesa foi ele que fez, viu? Assinalada por ele. Dessa. Assinalada por ele. Então, hoje o que é que a gente precisa tomar de decisão? A gente não escuta o nosso cliente. A gente toma decisão, Flaudício, com base no que a gente acha que a gente gosta. Por exemplo, vou lhe fazer uma pergunta agora. Você compra na internet, normalmente, alguma coisa? Sim. Algum suporte, Você compra sempre? Sim. E o que é que você prefere que esse produto ele chegue antes do prazo ou chegue no prazo? Antes do prazo. Antes do prazo. Você sabia que 60% das pessoas querem que chegue no prazo e elas reclamam quando chega antes? Isso foi feito numa pesquisa, numa grande empresa, e a gente toma decisão com base no que a gente acha. Eu também acho melhor que chegue antes. Mas por quê? Nós estamos tomando decisão com base na nossa realidade. Eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa que a hora que chegar, a entrega ela vai receber. Mas a gente não está tomando decisão com base em quem mora em São Paulo e tem porteiro eletrônico. E não tem ninguém para receber. Então, se não está programado, a encomenda vai voltar. Então, é esse mundo que nós vivemos hoje.
É esse mundo que o Hugo tem que ter tempo para ouvir cada cliente. Eu faço um desafio aqui em Alagoas. Quantos advogados, escritórios já rodaram pesquisa de satisfação com seus clientes? Porque nós temos medo de enfrentar as adversidades. O pior cliente que você pode ter na sua carteira, Flaudis, ou aqui no seu podcast, é aquele cliente que sai calado e vai para a concorrência. É o pior, porque você não tem a oportunidade de melhorar. Então, nós precisamos observar isso dentro dos nossos negócios, cara. Ouvir mais os nossos clientes. Por quê? Dentro de uma pesquisa NPS, que a gente chama, com base de Harvard, você tem avaliação de 0 a 10. As grandes empresas fazem avaliação constante. Quem vota 9 e 10, Flaudis, é aquele que é o propagador da sua marca. Eu saio dizendo, meu irmão, o podcast do Flaudis, Yasmin, pode ir, minha irmã. Cara, a energia é boa, o ambiente é top. Cara, só tem gente top. Então, eu sou um propagador da sua marca. Porque eu voto 9 ou 10. Se você fizer uma pesquisa de satisfação comigo, e não é porque você está aqui na minha frente, não. O cara que vota 7 ou 8, ele gostou do seu produto, mas ele não está empolgado para lhe divulgar. E quem vota de 0 a 6, que é a grande maioria, 60%, ele é o detrator da sua marca. Ele é o cara que vai acabar com a sua marca. Então, se eu não paro para ouvir o meu cliente, para entender o que é que ele espera do jurídico, eu tendo a ir por um caminho insustentável em qualquer negócio. E eu falo isso, Flaudis, porque esse foi um case, a gente pode marcar um dia só para falar de case. Boa, boa. De uma... Eu não vou lembrar o nome, era uma fábrica que faturava bem, 64 milhões de anos, com doce, no Brasil todo. Não vou lembrar o nome aqui para cometer uma gafe, né? Mas o que é que eles perceberam? Que eles estancaram as vendas ali. O que é que está acontecendo, cara? A gente não perdeu o padrão de qualidade. O que é que está acontecendo? Eles perceberam que os consumidores mudaram o quê? Os hábitos alimentares. Você pega o doutor Cleiton agora, tá fazendo caminhada com o seu José pro Jacaré, tá correndo. Boa. Primeira coisa que você vai fazer é fazer o quê? Cortar o doce. Então, ele ouviu os clientes numa pesquisa dessa e percebeu o quê? Peraí, eu preciso mudar o meu produto. O meu consumidor que consumia muito doce, ele agora está numa geração que ele quer ter longevidade, como disse o nosso grande doutor André Valente aqui. Então, veja, o meu cliente também mudou os hábitos dele. Eu tenho 12 anos de advocacia, eu trato com empresário também há 12 anos, os hábitos dele não são os mesmos. Os seus também não são os mesmos. Então, se eu não paro para observar isso, isso gera um problema muito grande. Então, a dica que eu posso dar a todo empreendedor, a todo empresário, ouça os seus clientes. Não tenha medo de rodar a pesquisa de satisfação, porque aquilo ali vai te dar um norte. O cliente que sai calado, ele sai... Às vezes você não sabe o que é, e eu até fico com raiva quando o cliente vota uma nota baixa, mas não diz por quê. É muito ruim, porque como é que eu vou melhorar? Se você joga para mim uma pesquisa aqui, e eu voto lá, votei 8. Eu votei 8 porque o café estava frio. Pô, eu te dei uma ajuda gigantesca. Você vai poder melhorar. Mas se eu voto 8 e não digo nada no comentário, tu vai melhorar como? Então hoje, inclusive, todas as vezes que eu recebo agora uma pesquisa de satisfação, eu paro para responder. Porque a vida do empresário não é fácil, como você pontuou. Tem que ter equilíbrio. Mas com o que é equilíbrio? Vai ter momentos que a gente vai estar em baixa, vai ter momentos que a gente vai estar em alta, porque é assim o ciclo da vida. Eu quero aqui mandar um abraço para o grande Iago da Inove Motos, né? Iago Inove Motopeças, aqui na cidade de Arapiraca. Possivelmente possa vir um quadro aí novo, viu? DD Podcast 9, né? A gente tá alinhando aí alguns detalhes. Mas por que eu tô falando do Iago? Ele é um cara que revolucionou na cidade de Arapiraca com a internet, com o meio digital, e fez um dia da semana, ele parou lá e fez uma caixinha de perguntas só para reclamações. Boa. Ele disse aqui nessa caixinha de pergunta não é elogio, é só reclamação. E a gente vai fazer aqui, ponto a ponto, a tratativa. Por incrível que pareça, ele triplicou a venda dele nesse mês. Perfeito. Como é o nome do empreendedor? Iago? Iago. Grande Iago. O que é que Iago fez? Com base na intuição dele ali, ele aplicou
um estudo de Harvard em relação à pesquisa de satisfação. Coisa que ninguém faz. Coisa que ninguém faz. Ninguém quer ouvir a reclamação, né? Perfeito. Ninguém quer ser criticado. Então, porque todos nós temos o quê? Ego, cara. Ninguém quer ter seu ego ferido, pô, de chegar e o cliente dar uma sugestão, ele tá dando sugestão. Eu vejo muito advogado reclamando, Flaudice. A advocacia é terrível porque meu telefone não para de tocar, cliente ligando. Você agradeça, meu amigo. Agradeça, cara. A nossa base de cliente, ela é tudo de mais valioso que você tem dentro do seu negócio. O cara que comprou uma vez com você, Flaudice, o cara que veio aqui uma vez, eu venho 100. Eu vou desmarcar a audiência, reunião com o presidente. Por quê? Porque eu já conheço o seu produto, cara. Sei que você é um cara sério. É a mesma coisa, é muito mais fácil eu vender para os clientes que confiam, que estão comigo há vários anos. Então é muito mais fácil eu vender para ele um outro produto que eu criar. Você ter um cliente novo é muito mais difícil. Porque você tem que gerar conexão com ele. Você tem que apresentar a sua loja a ele. Então, quem é a loja do Flaudice? É ele e o podcast EDI. A loja do Hugo Almeida Advogados é o escritório, é a prova social que nós temos com grandes clientes, com a reputação que nós temos em 12 anos. Então, é isso que precisa ser pensado. É por isso que hoje eu estudo muito, primeiro, psicologia, porque o empresário ele passa por ciclos de dores. Você tem a dor de se manter no início, sobreviver. O advogado, primeiro, ele sobrevive da advocacia, depois ele vive. Depois, ele tem a dor das primeiras contratações e do aumento do custo fixo. Quando você contrata um estúdio desse chique, você tem um custo um pouquinho maior. Você tem as dores de desenvolvimento de liderança. Se você não desenvolve novos líderes, a sua cultura vai para o espaço. Então, você precisa identificar em qual estágio de negócio você está. Dor, todo mundo vai passar. Dor, todo mundo vai passar. Então, é isso que eu digo. O advogado, principalmente, nós não aprendemos isso na faculdade. A gente não aprende a ser empresário na faculdade. A gente não estuda contabilidade. Hoje eu tiro alguns momentos da minha semana para estudar contabilidade. É importante, todo negócio passa por contabilidade, por jurídico, por algumas situações importantes. Psicologia, toda hora eu tenho que lidar com sonhos de hoje quase 20 pessoas dentro do escritório. Eu tenho que lidar com o sonho do Juan. Quando o Juan foi fazer entrevista agora, ele está aqui de prova, eu perguntei a ele: qual é o seu maior sonho pessoal e profissional? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Meu maior sonho é comprar a minha casa. Foi isso, Juan? O meu maior sonho é comprar a minha casa. Pronto. A partir daqui, eu consigo entender que eu vou dar meios para que ele consiga realizar esse sonho. Um CNPJ, Flaudice, nada mais é do que uma soma de CPFs. Com vários sonhos. E dentro de uma cultura. Então, qual é a cultura que eu quero no Hugo Almeida Advogados? Eles sabem. Claramente, a cultura está enraizada. Nós temos vários níveis de cultura. Nós temos uma cultura que ela é pela hierarquia. E nós podemos dar o exemplo do militarismo. Você é meu superior, se você mandar eu lavar a viatura, eu vou lavar. E está tudo certo, funciona. Eu acho que tem que ter hierarquia. Nós temos uma cultura da colaboração, que o nosso escritório tem essa cultura colaborativa. Então, é uma cultura de longevidade, é cultura família com números. Não adianta também você ter uma família linda se você não tem resultado. Uma empresa ela nasce para gerar lucro. Filantropia, ainda vou abrir uma fundação Sônia Almeida para ajudar mulheres com câncer. Aí é o CPF do Hugo e o CNPJ Hugo vai contribuir para isso. Mas o meu negócio, o seu negócio, ele tem que gerar lucro. O empresário precisa... No Brasil, a gente é punido muitas vezes pelo fato de ter sucesso. E sucesso é algo muito relativo. Se eu perguntar para você o que é sucesso, você vai ter uma particularidade. Se você perguntar para mim, para qualquer um aqui. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para o empreendedor no Brasil. A maioria das empresas, Flaudice, não passam no primeiro ano de abertura do CNPJ. Mais de 70% das empresas não fecham no primeiro ano, cara. Então, é preciso difundir isso. E eu agradeço aqui esse espaço, porque eu acho que também essa é uma das minhas missões. Nas minhas lives semanais, eu tenho trazido, cara, gente do Brasil todo para falar sobre isso. Nós estamos no menor estado do Brasil, mas um estado de gente diferente. E não só na política, que ocupa vários cargos aí em nível nacional. Temos a chance, muito em breve, de ter um presidente nacional da OAB. E com grandes destaques na música, na cultura.
é na advocacia. Você mencionou grandes nomes aqui, Raimundo Palmeira já passou aqui, meu amigo Nivaldo Barbosa, cara, vários nomes que passaram por aqui. Então, nós somos abençoados por estar nesse estado. Estado das mais belas praias. Poxa, esse é o cartão postal que a gente vende quando vai para São Paulo. Você conhece Alagoas, meu irmão? Então, é terra de empreendedor e a gente precisa estar nesses núcleos, discutindo isso. O advogado que se atentar só para o jurídico, ele vai trabalhar para outro advogado que pensa como empresa. E tá tudo certo. São escolhas de vida. O empreendedor, ele corre riscos muito maiores do que quem quer ter o seu emprego CLT e tá tudo certo. Dentro de um time, Flávio, a gente tem que ter goleiro, atacante e meio de campo. E o gestor, e você vai crescer isso aqui, vai ser o maior podcast do Brasil. Ei, anota aí. Os anjos digam amém. Você vai passar por essa dor. Qual é a dor? Primeiro, você de se posicionar ali, validou. Você validou esse negócio, cara. Se você quebrar 10 vezes, você vai começar 20 e vai dar certo. Você já sabe o caminho de fazer de novo. James contou isso aqui, quando ficaram... Hoje eu passei repassando ali, eu assisto os podcasts, e a história deles me conectou muito quando eles disseram que eles pensaram que ia perder tudo quando ficaram, acho que foi 9 meses sem rede social, salvo engano. E quando eles chegaram e olharam um determinado momento difícil da vida deles, e um rapaz que vendia bala estava solto, ele só queria estar ali naquele lugar. Ele disse, aquela pessoa é mais feliz do que eu, porque eu estou sem liberdade. Então, são essas histórias que a gente precisa ouvir. E você abre esse espaço aqui de forma muito democrática. Então, eu sou apaixonado por conversar com empreendedores, você é um desses, que enfrenta diversos governos, tributação cara no país, adversidades, a ausência de incentivo, às vezes, na tua casa. Tenho certeza que todo empreendedor é chamado de louco, até que ele tenha resultado. E, cara, o que é que eu posso dizer para o empreendedor? Que não desiste. Porque as dores só vão mudar de momento de acordo com o estágio que você está. Eu escolhi isso para a minha vida. Primeiro, transformar a vida de empresas e de pessoas também no CPF. Eu sou grato a Deus pelo fato de ter 2 públicos totalmente diferentes no meu negócio. Então, quando sai um benefício ali, uma aposentadoria, que o cliente chora, junto comigo, ao mesmo tempo que a gente consegue, numa grande defesa, uma vitória para aquela empresa. E por que eu acho isso fantástico? A empresa gera emprego. Então, eu tenho que valorizar esse empresário. Então, quando ele dá certo, eu também dei certo. E quando aquele cliente consegue o benefício e chega com a gente com uma galinhazinha de capoeira para dar a melhor galinha dele, aí é que você dá sentido à vida. Então, eu acho que nós estamos na passagem aqui terrestre, a gente tem que aproveitar, Claudice, cada um com sua característica. Não adianta a gente, claro, a gente olha ao nosso entorno pessoas que a gente admira. E a gente tem que admirar, não para invejar. Nós temos, como eu digo aqui, que olhar as concorrências para ver o que elas têm de bom, cara. E aplicar no nosso e querer que eles cresçam. Na advocacia tem um grande problema, que é administrar ego. Quando me fazem uma das perguntas, o que é mais difícil no escritório de advocacia? Administrar ego, cara. Todos nós temos ego, você tem, eu tenho, todo mundo que está aqui tem. Mas você imagina isso na advocacia. Uma profissão tradicionalista, como você mencionou, que o terno faz parte da nossa vestimenta. Então, quando chegam, toda hora diz, rapaz, o Hugo agora não advoga mais não, pô, o cara tá jogando tênis 11 horas da manhã na BB. Então, assim, muitas vezes o cara não quer correr o risco que você corre, Flaudizo, quer ter o resultado que você tem, e a gente vai ter que lidar com isso. Às vezes é na própria família. Às vezes é na faculdade, quando me disseram que eu ia passar fome na porta de uma delegacia. E hoje eu sou advogado desse professor. Então, humildade, para mim, é uma das características de qualquer empreendedor de sucesso. O cara que não tem humildade para reconhecer erro, que precisa melhorar o seu serviço a cada dia, e que ele vai ser um eterno aprendiz, se ele não tem humildade, pode ter certeza que a limitação de crescimento dele vai chegar no teto. Mas para você, para todos que passam aqui, que reconhecem isso, cara, não tem medo. Não tem que ter medo. É seguir com propósito, sabendo aonde quer ir e planejando. A gente sempre, e eu externo essa pergunta, né, aos advogados de sucesso que passam aqui,
juízes, promotores, sobre o aluno quando ele sai da faculdade e ele vai começar a advogar. Entretanto, eu quero externar uma pergunta de uma forma diferente. Sim. Eu quero ouvir de ti aquele aluno que está entrando na faculdade de Direito, que às vezes vem com mil e um pensamentos, 1001 ideias, 1001 histórias, 1001 sonhos. O que é que o senhor tem a dizer a esse jovem, a essa jovem que adentra agora, né, está adentrando no curso de Direito? Rapaz, é uma grande pergunta porque eu faço essa reflexão, né? O que é que eu faria se eu estivesse entrando no curso de Direito hoje? Primeiro ponto, você tem que buscar encontrar. A doutora Viviane hoje, ela fez 4 vestibulares de Direito, ela queria muito Direito. Tive o prazer de estar com ela agora palestrando. Quando é que eu sonhei estar do lado de pessoas como ela, como o Dr. Cleiton, como você aqui? A gente precisa sonhar, claro. Mas quem está entrando hoje? Qual é o problema que nós temos? As pessoas estão entrando na faculdade com 17, 18 anos. Com um nível de maturidade ainda em desenvolvimento. Então, muitas das vezes, a pessoa está entrando ali sem saber o que quer. No direito, o leque é gigantesco. Você entra na medicina, você vai ser médico. Por mais que você tenha algumas opções, você pode se tornar um empresário da medicina, claro, mas você vai ser médico. No direito, não. No direito, você pode ser advogado, procurador de justiça, promotor de justiça, juiz, defensor público, procuradora, minha irmã, mandar um abraço para a doutora Rafaela. Quando estiver aqui, acho que você pode fazer o convite. Boa. É um arapiraquense que está levando o nome lá para Cuiabá. Boa. Já está convidada, queremos a senhora aqui, viu? Passou um dos concursos mais difíceis do país, está lá também, que é como um concurso de juiz federal. Está lá levando o nome do Asa, torcedora do Asa doente, lá em Cuiabá. Então, são escolhas. Você está entrando na faculdade hoje, eu debati isso com a doutora Viviane, eu tive a vantagem de saber que eu queria ser advogado. E foi por exclusão, viu? Isso aqui você sabe que eu sou muito verdadeiro. Eu sempre gostei de pessoas, eu sempre admirei alguns advogados, também pela vestimenta, então veja que é importante. Cara bem alinhado, cara posturado, cara que se posicionava bem, que é referência onde você chega, pelo posicionamento dele, as pessoas param para ouvir, mas a grande maioria chega sem saber o que fazer. Rapaz, será que eu vou para o concurso porque é mais seguro? A advocacia não está fácil. Se hoje está com 1,5 milhão, quando eu for me formar vai estar com 3. Primeiro ponto é se encontrar. Eu acho que é aproveitar as oportunidades dentro do curso, de estágios. Você tem que passar pelo Ministério Público, você tem que passar pela Justiça, você tem que passar pelo escritório de advocacia, para você ver o que é que faz sentido para você, gente. Hoje eu estou com 12 anos de advocacia e o brilho no olhar, Flaudiz, é o mesmo de quando eu comecei lá em Giral, na Cavoaria. Por quê? Você vai fazer isso todos os dias da sua vida. Olha o brilho no teu olhar, cara, quando você está aqui. Você está fazendo algo que te realiza. Se você for para uma profissão só pelo dinheiro, você vai ser um eterno frustrado. Então, escolha uma profissão não pelo que ela vai te dar de retorno financeiro, mas pela quantidade de vidas que você pode transformar e por algo que você tenha prazer em acordar todos os dias e seguir atrás dos seus sonhos. Então, se você vai para a advocacia, vamos lá puxar esse gancho. A advocacia não está saturada. Pelo contrário, ela vive o melhor momento dela, da minha vida, em meio a um número crescente de advogados. Por quê? Porque eu comecei a entender os movimentos da sociedade. Um advogado ele não tem que entender só de direito. Eu comecei a perceber que as pessoas hoje também compram pela internet. Por que não comprar serviço jurídico pela internet? Se a OAB me permite. Se eu posso fazer tráfego pago. Se eu posso me posicionar. Se eu posso estar aqui. Então, hoje, o que é que eu diria para esse jovem advogado que está entrando na faculdade, que está pegando a carteira da OAB? Se você vai advogar, você tem um escritório nas suas mãos, que é seu smartphone. O que é que você vai fazer? Primeiro, você quer se comunicar com quem? Qual é o público que você quer atingir? Você quer atingir a Previdência? Onde é que seu público está? Ponto. E você vai começar a gerar essa audiência ali. Vai se posicionar, vão falar sobre você. Primeiro quebrar esse gatilho do medo, Flaudiz. Porque eu fui julgado, você foi julgado. Os gêmeos foram julgados, o Cleiton foi julgado, todo mundo é julgado. Então, vai para a advocacia, já começa a aproveitar os espaços de network dentro da faculdade, aproveita os estágios, aproveita as oportunidades que a faculdade te dá. Cola no professor que é advogado, aprende com ele, pede uma oportunidade.
Decidi, vou advogar, aí você já vai ter que começar a pensar em outros formatos. O que é que eu preciso fazer para ter cliente? Não adianta você ter o melhor currículo do mundo se você não tem cliente, sua empresa vai fechar. Não estou mentindo para ninguém. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doc. Se as pessoas não sabem que você pode resolver um problema, você vai quebrar. E nós temos esse problema. Normalmente, essas pessoas que se dedicam muito à parte técnica e só à parte técnica, elas têm a dificuldade na venda. E aí pode ser melhorado isso. Então foque em gerar uma autoridade, as pessoas te reconheçam como advogado. Onde eu chego aqui, o pessoal sabe que eu sou advogado, porque eu me posiciono assim. Segundo, desenvolva técnicas de venda e entenda o seu público-alvo. Vai para a internet, se posiciona, esteja em todos os canais e entregue mais do que o cliente espera. Hoje, entregar o que está no contrato nada mais é do que um trabalho elementar. Se você contratou o meu escritório e vou revisar seus contratos, eu tenho que revisar da melhor maneira possível para dar segurança. Mas eu tenho que entregar algo a mais. É o que a gente chama de over delivery. O que é que eu gero para o meu cliente que ele não espera? Aí eu posso te dar uma dica aqui, talvez, de negócio que tu aumente o teu faturamento. Aí isso vai gerar um engajamento ainda maior. Então, acho que hoje é esse mundo que a gente vive. Volto a repetir, sou um apaixonado pela advocacia, como todos que passaram aqui. Rodrigo Monteiro, inclusive, mandar um abraço para ele aí, falo com ele direto. Cada um na sua área. Eu aqui, por exemplo, os meninos, os meus amigos do CBC, cara, a gente é concorrente, mas a gente tem um respeito gigante, a gente troca ideia sempre, cara. Os caras estiveram comigo no H-Connection ano passado. Vamos parar com isso, Arapiraca tem muito esse problema, todo mundo se vê como vilão. Meu amigo, eu quero que eles voem. Tem espaço para todo mundo. Será que eles conseguem dar conta das empresas do Brasil toda? Será que consegue dar conta das empresas do Brasil toda? Então, muitas vezes, nós somos egoístas. E nós não podemos ser. Então, isso é o que eu prezo de vida. Quem me conhece sabe, o meu escritório é um campo aberto para empreendedores, para advogados que estão começando. Eu não consigo dizer não para advogado que me bate lá a porta todo dia. Hugo, eu vou desistir da advocacia. Eu digo, não, você não vai. Vai desistir por quê? Se eu disser a você que é fácil, ela diz, não é. Mas é fácil abrir uma loja? É fácil começar um podcast? Então, na advocacia, o que é que você vai fazer? Você vai investir, meu irmão, em você. A sua marca é você. Então, você que está nos ouvindo agora, esse episódio inédito, acho que é o 118. Alguma coisa. Eu vou chutar 118. Pegou sua carteira da OAB, decidiu que vai advogar. Você precisa pensar como empresário. Eu tenho uma palestra que diz, você é sua empresa. E o que é que eu defendo? Hugo, mas eu não tenho nem escritório físico. Mas você é sua empresa por quê? Você tem que pensar em pessoas, processo e tecnologia. Não tem outro caminho para qualquer negócio se você não tiver esse tripé. Então, no dia que você vai vender, você vai ter que tomar café, você vai vir para podcast, vai fazer live. Tem coisa mais democrática, Flávio, do que uma live, cara. Tu tá falando para tua audiência ali. Agora falta ter coragem de ser julgado. As pessoas têm medo de ser julgado. E nós somos julgados toda hora, porque nós julgamos. A partir do momento que eu chego aqui, você me julgou, eu te julguei. Pô, o cara tá mais bonito, tá mais esbelto. Então, isso é natural e é intrínseco da pessoa humana. Então, fica essa dica aí para todo advogado que quer advogar. Se posicione, cara. Tenho certeza que todos têm algo a agregar a determinado público. Hoje, as dores, todo negócio surge de uma dor. Todo mundo tem dor. Muito em breve surgirão advogados que só vão atender podcasts. Hoje nós temos advogados que só atendem influências. Hoje nós temos advogados que só atendem médicos. Essa é uma tendência de mercado. E isso é um medo que se tem. Todo mundo quer ser generalista. No começo eu disse lá atrás, vocês precisam logo sobreviver. Então, beleza, você pode ser generalista, mas já começa a se posicionar. Porque nós vivemos, e repita, a era das comunidades. Seu podcast é podcast das estrelas. Das autoridades. Das autoridades. Você quer trazer alguém aqui que já tem algo para contribuir com a vida das pessoas que te escutam. Ponto, cara. Sua missão é essa, é transformar a vida de empreendedores e de CPFs. Seja com uma frase minha, com algo que eu passei, com uma frase sua, com uma frase de todos que passaram aqui. Sua missão está muito clara.
O seu público que te segue e te engaja é esse. E tá tudo certo. Vai ter pessoas que não vão ouvir seu podcast. E tá tudo certo. E tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Só que a gente quer, muitas vezes, uma rede de tarrafa, de arrasto, para pegar tudo que é de cliente. E no final a gente tá gerando uma confusão na mente daquele cliente que olha a sua loja. Qual é a nossa loja hoje? Nossa rede social. Então, não desistam da advocacia. Um exemplo também aqui do Tonivaldo, começou em Arapiraca, do zero. Você pega... Todo mundo começou de baixo, né? Todo mundo começou com um olhar desconfiado de pessoas próximas. Mas, primeiro, resiliência, que é ter força, disciplina, sabendo que é chegar todos os dias, mesmo diante de cenários que a gente não consegue controlar. As pessoas, às vezes, Valdir, chegam para mim dizendo: eu não vou para a advocacia porque o judiciário é muito moroso. Eu vou morrer de fome porque a justiça demora muito. Cara, você consegue interferir no tempo da justiça? Não. Você consegue antecipar um processo ou outro? Sim. Mas você não tem como resolver esse problema. Isso é um problema institucional. A tendência de judicialização, seja na Justiça Federal, das ações previdenciárias, da Justiça Comum, ela é corriqueira, ela vai crescer todos os dias. E por que não encontrar produtos que você não precisa do judiciário? Quando eu dou uma assessoria para médicos, eu não preciso do judiciário para vender o meu produto. Quando eu faço um planejamento previdenciário, eu não preciso da justiça. Estou organizando a vida dele junto ao INSS. Então, a vida do empreendedor é encontrar saídas em algo que eu consiga fazer com a minha própria força. Eu não tenho como brigar com o judiciário, tá reclamando todo dia na rede social, dizendo que o judiciário é moroso, o judiciário é demorado, a justiça não julga. Isso eu não tenho como mudar. Tenho como reclamar? Tenho. Algumas coisas podem ser melhoradas, claro. E nós, enquanto advogados, temos que fazer o nosso papel. Mas eu tenho que focar minha energia onde eu consigo transformar com a minha força de trabalho. Então as pessoas precisam olhar números. Às vezes eu pergunto a um colega advogado, eu falo assim: quanto foi que você faturou mês passado? O cara não sabe. Pergunto o cara qual é o ticket médio do produto dele, o cara não sabe dizer. Então assim, fica difícil você tomar uma decisão acertada diante de um cenário que é obscuro. Porque nós temos que tomar decisões com base em números. Nós temos que ser razão e não emoção. Então, essa é a minha dica que fica para os advogados. Nós vivemos uma era formidável. IA para baratear custo, com tecnologia, com rede social para você oferecer seus serviços e com algo que ninguém vai tomar de você, que é a tua imagem, a tua reputação e a tua autoridade. Coisa boa. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Eu tenho certeza que esse episódio de hoje está impactando a sua vida. Como é bom, né, conversarmos com pessoas inteligentes, né? Que bate-papo bom. Eu quero ouvir do senhor. São muitos cases que o senhor acompanha e o senhor tem aí, como eu bem ressaltei, um leque de network aí, pessoas do Brasil todo o senhor conhece, né? Isso é muito bom. Mas a gente tem tantos cases. Qual case de sucesso que o senhor diz assim: poxa, esse case aqui, cara, pra mim ele marcou? Conta pra gente. Eu até gostei, inclusive, Flaudício, eu vou comprar um equipamento desse aqui, porque primeiro é bonito, é decorativo, e você toda hora tá olhando. O nosso principal ativo, você sabe qual é, né, Flaudício? O tempo. É o tempo. Então, não volta mais. Essa hora aqui passou muito rápida. Eu já queria agradecer. Vou deixar para agradecer no final, mas... E só fazendo uma ressalva, não se esqueça não que você vai falar. Eu gravei com o deputado Ricardo Nezinho e ele falou algo que é muito interessante sobre o tempo. E se tiver passando rápido demais, tá bom. Se tiver demorando, meu irmão, caia fora que o negócio tá ruim. Tá ruim, boa. Não, aqui só aqui tem... passou muito rápido, né? E eu costumo dizer que tudo que é bom dura muito pouco. Cara, né? eu tenho um problema que advogado fala muito, cara. Não deixei de Flaudício perguntar hoje, pô. Mas... falar sobre isso, que a gente possa mostrar essa realidade para gestores, para advogados, para mim, eu acho que é a minha missão de vida também, sabe, Flaudício? Então, a gente fala de forma muito aberta. Mas em relação a case, eu vou trazer um case de um filme que eu vou já deixar a recomendação aqui. É uma história por trás da logo. Eu assisti final de semana passado e é um filme
que vai relatar a mudança de patamar da Nike. Todo mundo conhece a Nike aqui. A Nike era focada 100% em esporte de corrida. Acho que 70% das vendas da Nike eram em tênis de corrida. Ela investia e ela se vangloriava disso. Os nossos tênis são os mais bonitos, os melhores. Inclusive as pessoas usam no dia a dia para viajar, para passear. Então ele serve para corrida e serve para o nosso dia a dia. Só que ele estava com um departamento de basquete, que é um departamento também muito forte nos Estados Unidos. Como nós temos o futebol aqui, lá eles tinham o futebol americano e o basquete como os principais esportes. E a gente está falando da principal economia do mundo. E na época eles estavam, em 84, perdendo, eles não conseguiam concorrer com a Adidas e com a outra empresa do mesmo segmento. E até que chegou um CEO maluco lá, que ele observava as grandes referências jovens da NBA. Lá eles têm um basquete universitário fortíssimo, que quando eles terminam essa parte das universidades, é feita uma seleção para saber os que vão para a NBA, que é a principal competição aí de basquete do mundo, né? Com os maiores gênios e os caras mais bem pagos do mundo. E aí, qual era a formatação da Nike? Ela investia em vários atletas. Patrocínio. Vou pegar 4 atletas aqui e vou patrocinar. Até o ponto que ele percebia que aquilo não tinha uma fidelização com a marca. Por quê? Porque ele era simplesmente patrocinado para estar ali estampando a marca da Nike, por exemplo. Não tinha algo personalíssimo. Até que esse cara, que é um gênio, e foi contratado para mudar esse departamento de basquete, ele começou a pesquisar, assistir vídeos, né, dos moleques nos campeonatos universitários, e ele descobriu o cara que era um gênio, Michael Jordan, o maior jogador da história do basquetebol mundial. Tinha acho que 17 anos o moleque, 18, e ele trouxe a proposta para a empresa dizer o seguinte: quanto é que nós temos para investir em marketing? Acho que era 500 mil euros. Dólares, na verdade. E o CEO disse: você é louco, meu irmão. Não, a gente não vai aceitar isso. Pô. A gente está listado na Bolsa de Valores. A gente precisa dividir esse patrocínio para 3 atletas que a gente acha que vai estourar algum. E ele disse: vamos investir, vamos investir. E o filme passa numa trama que passa negociações interessantíssimas, vale a pena assistir, que é encabeçada pela mãe dele, pela mãe do Jordan, que se fosse comparar o poder da Nike com a Adidas, eles não tinham poder econômico para comparar, a Adidas sempre supria. Se você vai pagar 250 mil, a gente vai pagar 500 mil no patrocínio, a gente quer o moleque. E o que é que ele pensou? A gente vai trazer ele para ele ser a marca. E eles criaram a Air Jordan, um tênis com a cara do Michael Jordan, quebrando paradigmas da época da NBA, pagando multa, que era um tênis totalmente vermelho, que revolucionou o mercado. Foi a primeira transação, em 84, nessa formatação, de se criar um produto personalizado que era do atleta. Hoje a gente tem a chuteira do Neymar. Isso foi em 84. Então, no primeiro ano, eles faturaram milhões já com esse tênis. Como o tênis era do Michael Jordan, ele vestia o tênis em todos os lugares, porque era ele. O tênis era ele. A marca era dele. Ainda hoje é uma das marcas que mais vendem no mundo. E a mãe dele disse: recebi proposta da Adidas, recebi propostas maiores dele. Eu fecho com você se meu filho tiver um percentual. E ele entrou como sócio da marca. E hoje a Nike tem como uma das maiores fontes de faturamento essa unidade, que é do basquetebol, devido a essa decisão arriscadíssima, coragem e visão de futuro. O cara identificou ali, um moleque de 17 anos, seria o Messi do basquetebol, e foi. E ainda hoje, o Michael Jordan, a família recebe os percentuais da negociação. Então, vale muito a pena esse case. É o case da Nike, Air Jordan, o nome do filme. E até a apresentação, Flaudiz, eu sei que meu tempo já acabou ali, balança um pouquinho mais aqui para dar tempo. Eles fizeram uma apresentação pro Jordan, que ele ficou encantado. Numa mesa dessa assim, bonitona, ele foi com a família na negociação lá da Nike. Os caras botaram dentro de uma caixa de vidro
um tênis totalmente diferente do que se tinha visto no momento. Ele gostava de vermelho, a cor do Bulls era vermelho, que era o time que ele jogava. E a primeira pergunta que disseram foi essa: mas vocês vão descumprir a regra da NBA, que tem que ter 50% de cor branca. E eu acho que o tênis tinha 60% de cor vermelha. E eles disseram: é justamente essa a nossa estratégia. No meio de um monte de tênis branco, a gente vai se destacar com esse tênis vermelho. E nos seus pés. Cara, esse filme é formidável para qualquer empreendedor. Eu acho que vale muito a pena assistir. É um filme de 1h30. E ele vai contar esses bastidores. Então, esse é um grande case de sucesso. E fazendo reflexão para os nossos negócios. Nós precisamos, muitas vezes, apostar em algo que a gente não tem. Você apostar todas as fichas de uma empresa como a Nike, num moleque de 17 anos, que você sabe que ele poderia, no mês seguinte, romper o ligamento do joelho e parar a carreira. A vida é feita de decisões. E decisões difíceis. Que muitas vezes é tomada na tua sala, sozinha, sentado numa cadeira. Então, fica esse case aí. A gente vai marcar um dia só para falar de case. Boa! Case McDonald's, Boa. case Disney. Projetos! Case da Disney. Isso serve e aplica para todos os negócios, cara. Isso me impactou demais. O que é que a gente tira de lição disso também? Se tem um talento como esse, fora da curva, pode apostar nele, cara. Traga ele pro seu time, traga ele pro seu negócio. Claro, pode dar errado. Tudo na vida tem a chance de dar certo e chance de dar errado. Mas se der certo, meu irmão, vai dar muito certo, foi como deu. Então, fica a recomendação, uma história por trás da logo, essa história da Nike, departamento de basquete. Assiste, eu quero que depois você comente sobre esse vídeo, meu irmão. Coisa boa. Que honra, né? Ter Dr. Hugo aqui com a gente, né? Eleve muito o nível do DDI Podcast. Que é isso, pra gente é uma honra. Mas eu quero que o senhor esteja as considerações finais. Fica à vontade. Cara, pra mim passa sempre um filme estar aqui. Flaudísio, hoje eu estava com um cliente até dizer, cara, o que é que leva um podcast que vem crescendo tanto nos chamar para estar lá 2 vezes? O que é que eu posso agregar com a audiência do Flaudísio, do DDI? Eu acho que todos nós temos missões de vida. E uma delas eu acho que sua também é transformar vidas. Então, obrigado. Eu acho que todo podcast ele tem uma história nova, né? Eu acho que a gente tratou de nenhum tema que tratou no primeiro episódio. Eu tenho certeza que se eu vier daqui a 6 meses, daqui a 3, já não é o mesmo Hugo de hoje. Por quê? Porque nós evoluímos enquanto pessoa, enquanto seres humanos, enquanto maturidade. Então é por isso que o seu negócio ele jamais vai acabar. Por mais que você traga aqui Dr. Raimundo 50 vezes, ele vai ter 50 novas histórias para transformar pessoas. Então, enquanto a gente estiver nesse plano terrestre, a gente tá para trazer um pouquinho das nossas experiências. Às vezes as pessoas... Rapaz, a vida do vizinho é sempre mais verde, né? É sempre muito tranquila. Mas não é. E eu acho que a gente tem que ser autêntico. Eu acho que fica essa dica para todo empreendedor. Com a rede social, principalmente, as pessoas às vezes querem criar uma fantasia para se posicionar. Isso não tem sustentabilidade. Flaudísio tem que ser Flaudísio, Hugo tem que ser o Hugo. E tenho certeza que nós estamos numa cidade de empreendedores. Nós estamos numa cidade que leva... Arapiraca leva o nome do nosso estado onde quer que esteja. E você faz parte disso, todos que passaram aqui faz parte disso. Então, parabenizar pelo projeto, pela casa nova, tá linda, cara. E dizer que vocês, empreendedores, se orgulhem quando você vê um concorrente seu crescendo. Quem torce pela prosperidade do outro, você cresce dobrado. Deus dá em dobro. Então, tenha humildade para reconhecer que nós somos falhos. Tenha resiliência para jamais desistir em qualquer adversidade, porque a nossa vida vai ter adversidade. E, cara, segue na fé que vai dar tudo certo, meu irmão. Obrigado. Foi show. 2 horas, meu irmão. Coisa boa. Se você é novo no canal, se inscreve, compartilha e comenta para que mais vidas possam ser impactadas. O bate-papo de hoje foi um sucesso. Tenho certeza que muita coisa boa vem por aí. Se esse episódio impactou você como me impactou, eu quero que você compartilhe aí para que mais vidas possam ser impactadas. Segue a gente também no Spotify, né? Estamos agora no Spotify também. E aqui no Instagram também. E aqui no canal do YouTube. Então, meu muito obrigado. Papai do Céu, continue te abençoando. Segue aí também Dr. Hugo Almeida nas redes sociais, viu? Vai lá, o cara é sensacional.
Se você quer ouvir um pouco da história dele, como tudo começou, a gente tem o primeiro episódio aqui. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Compartilhe, comente, deixe o joinha aqui, seu feedback, positivo ou negativo, independentemente, para que a gente possa melhorar e crescer ainda mais. Mas muito obrigado a todos que estão aqui. Obrigado ao Luiz, né, que está ali no maquinário. Obrigado ao companheiro que está aqui também fazendo parte da assessoria do Dr. Hugo. Meu muito obrigado a você. Que Papai do Céu continue te abençoando. E por hoje é isso. Valeu. Tamo junto.